A egocintônica é quando a defesa está em sintonia com o ego. Quando o sujeito desenvolve um mecanismo de defesa e este mecanismo de defesa está sintônico, em sintonia com o ego. Então ele acredita que aquele mecanismo de defesa não é um mecanismo de defesa, mas é um elemento inerente ao ego. É parte do ego. E aí é muito difícil de tratar aquilo que está gerando o mecanismo de defesa. Quando este mecanismo de defesa começa a ser ego destônico, ou seja, quando ele já não está mais em sintonia com o ego, o sujeito começa a se incomodar com aquilo. Ele começa a perceber que aquele mecanismo de defesa é algo que não está mais trazendo para ele algum benefício, mas começa a atrapalhar o fluxo da sua vida. Ego sintônico é quando aquilo está em sintonia com o ego. Quando a gente fala aí do saber como um mecanismo de defesa, e o saber é o conhecimento, a busca do conhecimento é um mecanismo de defesa, o sujeito se defende tentando saber. Quando este mecanismo de defesa está em sintonia com o ego, o sujeito é o dito intelectual. Aquilo faz parte dele, aquilo faz parte da personalidade dele. Ele se contenta com aquilo, ele agrega aquilo, ele está em sintonia com aquilo. Quando ele começa a perceber que esse saber não garante nada, e ele começa a duvidar desse saber, este mecanismo começa a ser egodestônico. E aí ele começa a questionar o saber, admitir a sua ignorância e passa a ser um eterno aprendiz.